Então, a PATAV surgiu em fevereiro de 2017, na sequência das notícias sobre a exportação de animais vivos de Portugal para Israel. Este negócio começou em 2015, em setembro de 2015, mais concretamente, e nós tivemos conhecimento disto e das condições deploráveis em que os animais desembarcavam e decidimos que era importante agir, que este negócio é insustentável do ponto de vista ambiental, é imoral, portanto inaceitável de um ponto de vista ético, e fomos descobrindo depois que estava pejado de ilegalidades. Portanto, em fevereiro de 2017, juntámos um grupo de pessoas preocupadas com este assunto, estivemos a fazer uma investigação a fundo, que está toda no nosso site, nas razões legais, económicas, sobre este negócio, e depois começámos a fazer um trabalho de documentação, começámos a ir filmar os portos, o embarque dos animais, e a trabalhar com a Israel Against Live Shipments, que filma os desembarques. E a denunciar esta situação ao grande público, porque aquilo que nós acreditamos, eu penso que já terei dito isto em janeiro quando cá estive, mas para quem não viu, acreditamos que a maior parte das pessoas, se soubesse que este negócio existe e as condições em que ele é feito, concordaria connosco que esta situação é inaceitável e nós, enquanto sociedade, no século XXI, não podemos permitir uma coisa destas. Desde que viemos cá, houve alguns progressos. Ainda bem. Embora não tão rápidos como nós gostaríamos, o que nós gostaríamos era que este negócio já não existisse, e ele existe, e tem tido um crescimento exponencial, cada vez há mais barcos, cada vez embarcam mais animais. Desculpa, que tipo de animais é que estamos a falar? Estamos a falar de ovinos e bovinos, portanto, normalmente animais jovens, bezerros, borregos, mas às vezes também animais adultos. É muito difícil precisar a idade e nós não temos acesso a esses dados, e a entidade fiscalizadora, que é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, não tem sido propriamente transparente e não tem facilitado a comunicação com a sociedade civil, que nós achamos que também é grave. Aliás, passámos aqui um período de encobrimento claro, em que os embarques eram feitos a coberto de lonas, o que não só dificulta a observação da sociedade civil, o que viola o princípio da transparência, que Portugal é subscritor, mas também dificulta o trabalho dos próprios fiscais, porque se há lonas por todo o lado, os fiscais não conseguem ter uma visão mais ampla. Claro. Nos últimos embarques esta situação já não se verificou, nós aliás fizemos queixas sobre esta matéria, embora as rampas sejam altas, o que também dificulta a visibilidade, mas pelo menos a visibilidade dos fiscais já não é dificultada, e a nossa, nós também acabamos por contornar um bocadinho essa situação. Também verificámos, e esse é um dos vídeos que nós enviámos, em 27 de junho, caminhões a chegarem com os taipais fechados, e isto levanta um problema de higiene e ventilação dos animais. E 27 de junho, estamos a falar do verão, calor, nós não sabemos se os caminhões tinham as ventoinhas, se tinham ventoinhas ou não, e se estão a funcionar ou não. Já questionámos a entidade fiscalizadora, aguardamos resposta, neste momento ainda não sabemos, porque os taipais não podem seguir fechados se não houver forma de garantir a segurança, a ventilação e a higiene dos animais. Mas tem havido mais fiscalização, desde que nós começámos o nosso trabalho, desde que viemos cá em janeiro. Vemos sempre fiscais da DGAV nos portos, que não víamos, embora a DGAV garantisse que estavam lá sempre fiscais, e temos que acreditar, mas nunca os vimos, e agora vemos. Isso também estavam tapados pelas lonas. As lonas já foi um bocadinho até escondiam os fiscais. E vemos que de facto há menos irregularidades. Quando nós começámos a ir aos portos era uma coisa assustadora. A cada 5 minutos, nem tanto, estávamos a ver os indivíduos de bastões elétricos, pontapeamento dos animais. Em janeiro mostrámos aqui no programa uma imagem de uma rampa com uma elevação de cerca de 2 metros, com as ovelhas a caírem desamparadas. Exatamente, tipo mandadas mesmo às trambolhões. E essa situação nunca mais vimos. Foi no dia 24 de novembro e não voltámos a ver. Portanto, nós vemos que há um maior cuidado por parte das autoridades. Ainda assim, há sempre situações irregulares. O último embarque que nós filmámos, que foi no dia 25 e 26 de julho, nós também enviámos para cá e tínhamos animais a chegarem em más condições de saúde ao Porto e sem assistência médico-veterinária, e isto não está de acordo com a lei. Portanto, apesar de haver menos ilegalidades, e nós reconhecemos
que houve um esforço por parte das autoridades, e ainda bem, desde que nós começámos a fazer denúncias, para que as coisas corram melhor. E, portanto, há menos ilegalidades, mas elas continuam a existir e nós continuamos a denunciar, e sabemos que houve inquéritos abertos, esse das ovelhas, o dos taipais, mesmo este dos animais doentes, já recebemos uma resposta a dizer que estão a averiguar, não sabemos ainda os resultados das averiguações, mas achamos que é muito positivo e muito importante haver não só uma pressão cada vez maior da sociedade civil sobre esta matéria, mas também a abertura de inquéritos e de averiguações. Achamos que isso são passos positivos. O que acontece dentro do barco não sabemos. O desembarque continua exatamente nas mesmas condições em que víamos. Em todos os desembarques, nós também enviámos imagens, há animais que chegam feridos, há animais que morrem durante as viagens, em todas, mesmo muitas vezes a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária diz: sim, mas é uma percentagem baixa. Até pode ser, mas se não há nenhum embarque em que não haja um animal a morrer, claramente há aqui um problema das condições da viagem, em que são transportados. Se calhar é sobrelotação, não? Nós achamos que há vários problemas. Há um problema de sobrelotação e de falta de espaço. Há um problema de ventilação dos barcos, porque a DGAV garante que todos os barcos oferecem as condições de higiene e de segurança. Mas a verdade é que se os animais chegam cegos por causa das fezes e dos concentrados de amoníacos, então as condições não estão a funcionar. A ser asseguradas, claro. Exatamente. Nós já reunimos mais do que uma vez com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e com o Ministério da Agricultura, e uma das coisas que, isso até foi na primeira reunião, faz hoje um ano, foi no dia 7 de agosto de 2017, que reunimos com o Ministro Capolas Santos, com o Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária, e nessa altura foi-nos dito, inclusivamente, embarca palha suficiente para serem mudadas as camas e os animais não chegarem cobertos de excrementos. Agora, se eles as mudam ou não, já não sabemos. Claro. E a verdade é que não há lá ninguém, não há ninguém a bordo responsável por garantir a controlar a segurança dos animais. Repare, não há um médico veterinário a bordo. Os animais ferem-se, chegam feridos, chegam com sangue, com cornos partidos, com patas partidas, mas não há ninguém a bordo para garantir a segurança, a saúde destes animais, porque a lei não prevê a existência do médico veterinário a bordo. Isso é uma das coisas que nós achamos que provavelmente vai mudar em breve. Nós entregámos uma petição em dezembro, que ainda não foi discutida. No entanto, nós já fomos ouvidos pela Comissão de Agricultura e foram também ouvidas outras entidades, nomeadamente a Ordem dos Médicos Veterinários, que também defendeu a presença de um veterinário a bordo de um navio, os estivadores, e os estivadores fizeram inclusivamente um manifesto público que está na página do Sindicato dos Estivadores e que é ainda mais... As declarações dos estivadores são ainda mais escabrosas do que as nossas, porque eles veem coisas que nós não vemos. Claro, certo. Claro. Porque nós vemos o que se passa fora do Porto. Nós vemos para dentro do Porto, mas temos um acesso limitado. Os estivadores trabalham todos os dias no Porto, eles veem coisas que nós não vemos. E eles são a favor? Não, eles manifestaram-se publicamente contra o transporte de animais vivos. O manifesto deles... Sim. Logo, isso é um ponto a favor de uma dimensão, não é? É, porque os estivadores são pessoas que estão lá todos os dias. Eles convivem com a realidade. Convivem com esta realidade. E o manifesto deles é muito forte, é ainda mais forte do que as nossas imagens. Quais são os tipos de observações que eles colocam ou que eles fizeram? Eles falam de violência gratuita contra os animais permanente, falam do abuso dos choques elétricos, do pontapeamento, de animais a serem atirados das rampas, e nós observamos esta situação 2 vezes, eles dizem que é mais. Animais que morrem durante a viagem a serem mandados borda fora, eles descrevem situações muito graves e ficam incomodados não só pelos animais, mas pelos próprios. Os estivadores descrevem que é nauseabundo o cheiro. Eles não tocam nos animais, mas são eles que carregam a palha e que carregam a água, os mantimentos, e eles dizem que o cheiro logo no porto, portanto, antes do barco sair, antes da viagem, já é insuportável. Ou seja, as condições em que os animais são transportados, ou até se calhar em que vêm dos próprios... Sim, já muitos vêm cobertos de excrementos, nos próprios caminhões. Sujos, não é? No inverno, então, foi muito evidente isso. Os animais vinham também cobertos de excrementos nessa altura. E quando chegam em Israel, eles também não querem saber disso para nada.
As relas chegam exatamente na situação que nós temos descrito, não é? Estão completamente cobertos de excrementos, todos feridos. Cegos e feridos. Chegam lá todos, invariavelmente, isto acontece sempre. Chegam lá, enfiam-nos num caminhão e siga. Sim. É isso mesmo. Basicamente, não há mais nada a fazer. Embora a sociedade de Israel esteja também cada vez mais preocupada com este assunto, e houve 2 desenvolvimentos importantes. Um foi porque, alegadamente, os animais vão vivos por causa dos rituais kosher e halal. No entanto, houve 60 figuras proeminentes da Igreja em Israel, Os rabis, que vieram fazer uma declaração pública contra a importação de animais vivos, a dizer que é imoral e que não preenche, que vai contra as boas práticas ditadas pela Tora. E isto foi um marco também importante. Muito mais recentemente ainda, no dia 12 de julho, portanto agora, nem há um mês, o Parlamento de Israel passou uma lei na Generalidade a proibir a importação de animais vivos de forma faseada. A ideia é entrar em vigor em 2019, ir reduzindo 25% o primeiro ano, mais 25 ou 50, não? 25, acho que é por... Depois 50%, até que num prazo de 4 anos acabe completamente. Mas isto é igual ao que acontece cá. Portanto, as leis passam na Generalidade no Parlamento e depois baixam à Comissão. E, obviamente, que os lobbies já estão todos também a funcionar. O Ministro da Agricultura de Israel está contra esta situação e, portanto, não se pode baixar os braços. Ainda há muita coisa para fazer para garantir, mas é um primeiro passo importante. E quando nós também temos esperança que, quando a nossa petição subir a plenário, que também haja mudanças legislativas. Claro que o que seria desejável era uma proibição da exportação de animais vivos, e é para isso que nós trabalhamos e não vamos parar enquanto isso não acontecer. Mas, obviamente, que vemos com bons olhos, da mesma forma que vemos com bons olhos um aumento de fiscalização nos portos e uma redução de ilegalidades, também vemos com bons olhos qualquer iniciativa legislativa que ajude a reduzir o número de animais exportados e o sofrimento a que eles são sujeitos. Certo. E nós sabemos, há partidos políticos que já tomaram posições públicas contra este negócio, que foram os Verdes, o PAN e o Bloco de Esquerda, em ocasiões diferentes. Os 3 tomaram já uma posição pública e vão apresentar iniciativas legislativas a acompanhar a petição. E a dos Verdes nós não sabemos qual é ainda, porque ainda não deu entrada. As do Bloco de Esquerda e do PAN nós já conhecemos e passam precisamente por aumentar o espaço por animais, porque, veja, neste momento isto é ridículo. O que a legislação prevê é 1 metro quadrado por bovino ou 1 metro quadrado por 3 ovinos. Isto é contraditório. 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Portanto... Isso é o espaço deste quadrado amarelo aqui. Sim. Isto é o espaço deste quadrado amarelo que vemos aqui. Como é que me cabe aqui 3 ovelhas a uma vaca? Não, e depois, a legislação diz que os animais têm que poder virar-se e têm que poder deitar-se. Mas depois o espaço a que a legislação obriga não permite que os animais se deitem Só e se que se forem uns em virem. cima dos outros, não é? Que é o E que depois acontece. todos Que é o que sujos acontece. e feridos e não Que sei é o que quê. acontece. E o que se passa nos barcos que cá vêm é igual. Temos animais que morrem por desidratação, pela questão do calor, porque nós também não nos podemos esquecer que estes animais, os bovinos, perdem 80% do... Portanto, eles regulam a sua temperatura através da transpiração da pele. Ora, quando há uma crosta fecal a cobrir a pele, Não isso conseguem não é respirar, possível. claro. Claro. E, portanto, os animais morrem por desidratação. Como estão todos amontoados, nem todos chegam à Asfixia. comida e à água. São espezinhados, mas isso até cá nos caminhões. Nós Pois é, vemos sim. animais que já chegam espezinhados ao porto. Isto não pode... Claro. Isto, obviamente, que não pode acontecer.